Vocês já pararam para pensar que Sherlock Holmes tem tudo a ver com a medicina? E olha, eu vou falar para vocês, tem mesmo. O criador de Sherlock era médico, ele fez medicina e durante o curso ele teve um professor que era cirurgião e que tinha um alto poder de dedução e de raciocínio clínico. Relatos contam que esse professor, ao olhar o paciente, quando ele via as calosidades da mão, observando o mesmo paciente, ele dizia a procedência, a ocupação daquele paciente. Surreal, galera. E aí, inspirado por esse cirurgião, o autor de Sherlock criou o nosso detetive preferido. E Sherlock tem uma frase em que ele costumava dizer que o diagnóstico médico é um trabalho digno de um detetive, visto depender de muitos detalhes. Porque sim, a gente precisa investigar a clínica do paciente, assim como os hábitos de vida, os antecedentes psicossociais. Então, tem tudo a ver. Pensando nisso, óbvio, vamos fingir agora que a gente é Sherlock Holmes e o melhor que a gente está em Londres. Olha que coisa. Vamos sonhar. E estamos trabalhando lá em Londres e chega um paciente pra gente na emergência. Olha o relato. Um menino de 7 anos que disse que há uns 15 dias ele pisou em um prego enferrujado quando estava em um abrigo de animais. O pai tirou o prego e achou que era besteira, ele estava bem, fez só um curativo local e vida que segue. Há uma semana, o menino começou a apresentar um quadro de trismo, de espasmos musculares, disfagia, febre e sudorese. Você, claro, diante dessa história, você vai pedir o cartão vacinal dessa criança. E aí você constatou que ele só atualizou as vacinas até 1 ano de vida. Depois disso, não tinha mais nenhuma vacina. Agora eu te pergunto, qual é a principal hipótese diagnóstica? Então, como bons detetives, que nem Sherlock Holmes, nós vamos seguir as pistas para chegar a esse diagnóstico. Então, quais são as pistas ali daquele caso? Ó, tem uma história de ferimento, então a gente está vendo aí um vínculo epidemiológico. Lembra que tem também uma clínica sugestiva. Depois desse ferimento, o paciente está evoluindo com trismo, com espasmos musculares, tem um quadro de disfagia, febre baixa, e tá com uma vacinação incompleta. Então, galera, essa tríade, essas pistas aí, lembra pra gente que sim, pode ser tétano. E que é isso mesmo, o diagnóstico é clínico. Não precisa de nenhum exame para diagnosticar tétano. As outras hipóteses diagnósticas, os diagnósticos diferenciados, você vai fazendo os exames para poder encontrar. Mas assim, tendo essa tríade aqui, a gente fecha o diagnóstico para tétano, porque é muito sugestivo, tá certo? Pode pedir um hemograma, pensando na possibilidade de se esse paciente está evoluindo com alguma infecção secundária, tá certo? Pode pedir uma radiografia da coluna, porque por conta dos espasmos, esses pacientes podem ter fraturas. Mas assim, exames diagnósticos de complicações. Para o diagnóstico mesmo do tétano, é clínico, tá certo? Então, é seguir mesmo as pistas e ser um baita de Sherlock Holmes. Então, já que a gente diagnosticou, a gente vai agora tratar. Primeiro, galera, uma vez que a gente suspeita de tétano, a gente precisa transferir esse paciente para um leito de terapia intensiva, tá? Porque é um paciente crítico que muito provavelmente vai precisar de uma intubação, tá certo? De medidas invasivas. Não precisa de precaução específica, vai ser a mesma precaução padrão, porque não é uma doença contagiosa pelo ar, pelo contato, tá certo? E reforçar para vocês que precisa ser um ambiente em que a gente possa garantir, assim, o mínimo de estímulos, então, com pouco barulho, com pouca luz, porque tudo isso pode desencadear os espasmos musculares, tá certo? Então, primeiro nós vamos sedar esse paciente. A sedação é importante, galera, porque a gente vai garantir o relaxamento muscular, facilitando a ventilação. Vai ser importante também para diminuir a algia e também os espasmos musculares. A droga que é mais utilizada e que é mais relatada na literatura é o diazepam. Então, vai ser a droga preferencial para a gente utilizar como sedativo. Porém, como alternativas, a gente pode fazer uso ou do baclofeno ou midazolam. Naqueles pacientes que, mesmo em dose alta, de benzodiazepínico, não está ainda com a sedação adequada, a gente pode utilizar bloqueadores neuromusculares, como o mais utilizado, o pancurônio. Os outros também podem ser utilizados, mas acaba aqui na literatura, o que é mais relatado é o uso do pancurônio. E, para otimizar essa analgesia, essa sedação, a gente também pode associar outras drogas, então podemos utilizar opioides, agonistas alfa-centrais, propofol e por aí vai. Em relação à toxina tetânica, nós vamos ter que neutralizá-la, porque lembra, é a tetanospasmina responsável, né, por causar os sintomas clínicos. Então a gente tem duas opções de neutralização. Uma é a imunoglobulina antitetânica humana. Essa daí resulta da filtração do plasma de seres humanos vacinados e que tiveram uma resposta super boa. E também temos a imunoglobulina equina, né, que é também conhecido como soro tetânico. E aí, nesse caso, essa imunoglobulina ela é filtrada do plasma de equinos que receberam, né, foram hipervacinados. Então, assim, nesse caso, a gente vai priorizar o uso da imunoglobulina antitetânica humana. Porque a imunoglobulina equina, ela causa muitos efeitos colaterais. Podem causar efeitos leves, como prurido no local da aplicação, dor, rubor, como efeitos colaterais moderados, como náuseas, vômitos, broncoespasmo, e pode até mesmo ter um quadro de choque anafilático.
esses pacientes que fazem também uso da imunoglobulina equina, 5 a 21 dias após o uso do soro, pode ter o que a gente chama de doença do soro, em que o paciente vai ter um quadro de linfonodomegalia, artralgia, febre, urticária, é um efeito colateral mesmo, e aí vai precisar de uso de analgésicos, antistamínicos, até de corticoides. Então, por conta desse quadro de efeitos colaterais, a gente vai priorizar a imunoglobulina antitetânica humana, tá? Essa imunoglobulina deve ser feita o mais rápido possível. A indicação é de fazer em um grupo muscular diferente do da vacinação. Não tem indicação de fazer imunoglobulina perilesional ou intratecal, tá bom? A dose é única, via intramuscular, e a gente precisa garantir a vacinação simultânea, tá? Lembrar que o paciente, uma vez que tem tétano, ele não vai produzir uma imunidade duradoura, tá? Então, só pelo fato de ter tido tétano, não quer dizer que ele está imune pro resto da vida. Então, ele precisa da vacina, tá? Então, esses pacientes a gente já imuniza logo também, para garantir que vai ter essa imunidade aí duradoura, tá bom? Outra coisa que é fundamental é debridar o foco. Você deve estar se perguntando, pô, a doença é causada pela toxina, então por que eu vou debridar o foco? Porque ali no foco vai ter a bactéria Clostridium tetani. E aí a gente precisa eliminar essa bactéria, porque se mantém a bactéria ali, mantém a produção de toxina. Então, meio que a imunoglobulina vai estar agindo na toxina que já foi, mas vai estar ali sendo mais produzida mais toxina. Então, a gente também precisa retirar a bactéria da ferida, tá certo? A gente vai priorizar fazer a limpeza ou com soro fisiológico ou com água e sabão. Se for um ferimento profundo, importante, ó, fazer ali um procedimento que possa fazer uma lavagem profunda, mas garantir mesmo esse debridamento, vai tirar ali os corpos estranhos, tecidos desvitalizados, tudo que possa garantir um ambiente anaeróbico, a gente vai tirar, tá? E depois disso, a gente vai fazer a asepsia local. Pode ser feita água oxigenada, então só abrindo parênteses, né? Isso é muito comum no interior, quando alguém se fere, aí alguém vai colocar água oxigenada. Então assim, tem um fundo de razão, né? Pode ser água oxigenada ou outras soluções antissépticas, como álcool 70, clorexidina. Lembrar de fazer 1 a 6 horas após imunoglobulina. Na verdade, a literatura diz que assim, não tem um momento certo ainda definido ideal. Então, a diretriz da Sociedade de Medicina Intensiva do Brasil recomenda de 1 a 6 horas após a imunoglobulina. Antibiótico terapia, sim, é o mesmo pensamento do debridamento. A gente vai eliminar a bactéria ali da ferida para evitar que se mantenha a cadeia de produção da toxina. As drogas que a gente vai priorizar é o metronidazol, tá? Na dose de 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias, ou a penicilina cristalina, 2 milhões de dose, unidade dose de 4 em 4 horas por 7 a 10 dias, tá certo? Essas são as medicações que a gente vai priorizar. E voltando aqui para o nosso caso, né? A gente já viu que provavelmente se trata de um caso de tétano. Mas se tivesse sido diferente, se o genitor, ao invés de ter tirado o prego e ter ficado em casa, tivesse levado ele no posto de saúde, essa criança, após ferir com um prego enferrujado, como é que a gente ia prevenir? Então, antes de respondermos juntos, vamos revisar essa parte da prevenção. Primeiro, hoje, no Programa Nacional de Imunização, toda criança deve ter o seguinte esquema vacinal. Fazer a vacina pentavalente, que aí vai estar incluída a vacina do tétano, né, a DTP, aos 2, 4 e 6 meses, tá certo? O reforço ela faz aos 15 meses e aos 4 anos, e depois disso ela vai ficar fazendo a DT a cada 10 anos. Esse é o esquema vacinal preconizado. Para adolescentes e adultos, o que é que a gente recomenda? Se o paciente chega para você e fala, ó, eu perdi meu cartão vacinal, aí nesse caso a gente não vai ter como saber como foi o esquema prévio, como foi que ele fez a vacina prévia, então a gente vai começar como se ele nunca tivesse tomado nada. Então a gente vai fazer 3 doses de DT a cada 60 dias, tá certo? E reforço a cada 10 anos. Agora, se é um paciente que já traz o cartão de vacina, você vai olhar o que ele tinha previamente, porque vacina dada não é vacina perdida, né? Vacina dada com comprovação não é vacina perdida. Então a gente vai aproveitar as que ele já fez e vai continuar o esquema, tá certo? Lembrando do reforço a cada 10 anos. Idosos entram nesse mesmo esquema, tá bom? Se não tiver, 3 doses a cada 2 meses e reforço a cada 10 anos. E se tiver o cartão vacinal, a gente vai completar para finalizar essas 3 doses e reforço a cada 10 anos. Então, galera, uma coisa é a gente orientar sobre a vacinação, isso é ótimo, maravilhoso. Mas também a gente precisa ficar ligado que quando o paciente já chega com o ferimento, a gente tem que avaliar o esquema vacinal dele e fazer as condutas conforme a classificação do ferimento. A gente tem que ver se é um ferimento com baixo risco ou alto risco de tétano. Se for um ferimento com baixo risco de tétano, geralmente é aquele superficial, né, um ferimento superficial, limpo, sem corpos estranhos, sem tecido desvitalizado. Já com alto risco, é aquele ferimento ferrão, né, que você vai ver profundo, ou superficial sujo, tá? Vai ter corpo estranho, vai ter tecido desvitalizado. Queimaduras ou mordeduras a gente considera como alto risco. Politraumatismo, fratura exposta, outros também que entram aí nessa classificação. Feridas pontiformes, por armas brancas, por armas de fogo, a gente considera como de alto risco para tétano. Então, o pensamento é o seguinte, se for um paciente com ferimento
superficial, né, limpo, sem corpo estranho, com baixo risco de tétano. A gente vai olhar o cartão vacinal dele. Se ele não sabe qual foi, ou tem menos de 3 doses, a gente vai vacinar. A gente vai fazer o esquema vacinal. Se ele tem 3 doses ou mais, e essas doses foram há menos de 5 anos, tá maravilha, não precisa vacinar. Se por acaso ele tem 3 doses ou mais, e foi realizada entre 5 a 10 anos, a última dose, também tá ok, porque como tem baixo risco de tétano, não tem necessidade de vacinar. Agora, se ele tem 3 ou mais doses e o reforço tem mais de 10 anos, ele tem indicação, né, de estar fazendo a vacinação, não só pelo ferimento. O ferimento vai só reforçar, mas aí a gente vacina. Aqui é bem tranquilo. Quando é um ferimento de alto risco? Vamos lá. Nesse caso, se o paciente não sabe dizer qual é o esquema vacinal dele, ou ele tem menos de 3 doses, a gente vai fazer o esquema vacinal e vai dar a imunoglobulina, tá bom? Agora, se ele tem 3 doses ou mais e a última dose foi há menos de 5 anos, ele está imunizado. Então não tem necessidade nem de fazer a vacina, nem a imunoglobulina. Se ele tem 3 ou mais doses, tá? Sendo a última dose há mais de 5 anos e há menos de 10 anos, o Manual do Ministério da Saúde de 2019 diz o seguinte pra gente. Você vai fazer o reforço, porque é de alto risco e tem mais de 5 anos, mas não tem necessidade de realizar imunoglobulina. Você só vai ponderar a imunoglobulina se esse paciente é um paciente idoso, desnutrido ou imunodeficiente, tá? E se ele tem 3 ou mais doses e a última dose for há mais de 10 anos, o mesmo manual diz o seguinte pra gente, você vai vacinar e não vai precisar de imunoglobulina, tá certo? A imunoglobulina a gente só vai pensar em fazer nesses casos se for imunodeficiente, desnutrido grave, idoso, ou é aquele paciente em que você vai ver que o manejo da ferida não vai ser adequado, em que o paciente pode estar exposto até esses ferimentos recorrentes, aí você pondera, tá certo? Então, voltando para o nosso caso, se é um paciente que pisou no prego enferrujado, né, a gente vê que é um ferimento profundo, ele tem alto risco para tétano, tá? Chegando aqui pra gente, esse cartão vacinal, ele fez até os 12 meses de idade, ele atualizou. Então, ele tem 3 doses em 6 meses. O que é que a gente vai fazer, então? A gente vai colocar o reforço, mas não tem indicação da imunoglobulina, porque não é um idoso, não é um imunodeficiente, não é um desnutrido grave, tá certo? Então entra como alto risco, mas a gente só vai fazer a vacina reforço, beleza? E nesses casos, precisa fazer antibiótico profilático? Não tem indicação, não tem necessidade de fazer, né, o metronidazol, não, nada disso. A gente só faz uma vez tendo clínica de tétano, tá bom? Então, galera, em relação às mulheres, se for uma gestante, a gente tem que priorizar o pré-natal sempre, lembrar que ali é aquele momento que a gente vai estar criando um vínculo e orientando sobre a vacinação. No caso das gestantes, a gente quer que ela tenha 3 vacinas, 2 DT e 1 DTPA. Se ela não tiver dose nenhuma, a gente faz 2 DT no intervalo de 60 dias e a DTPA no intervalo de 30 dias. Se por acaso ela tem 1 DT, a gente vai completar o esquema, então faz mais 1 DT e depois a DTPA. Se ela tem as 2 DT, a gente só completa com a DTPA. E se a gestante tem 3 doses ou mais, a gente só faz mesmo a DTPA, tá bom? Na gestação. E se for não gestante, é aquele esquema. 3 doses de DT com intervalos de 60 dias. No caso, se não tiver nenhuma dose, se tiver alguma dose, a gente vai completar com as doses que faltam. E se ela já tem 3 doses ou mais, não tem necessidade de vacinar. E quando ela estiver na gestação, a gente só faz mais uma DTPA. E em relação ao tétano neonatal, para prevenir, a gente vai ter que ter um parto, né, com a antisepsia, com a asepsia adequada. E com o coto umbilical, é muito simples a limpeza. É só utilizar o álcool a 70%. A gente vai, ó, com algodãozinho, com cotonete, faz a limpeza com álcool a 70. Só isso, não precisa, não tem necessidade de ficar colocando planta, pó de casa de moribundo. Isso, nesses casos, galera, a gente precisa respeitar muito as questões culturais do paciente, mas trazer ele para essa realidade. Mostrar, né, os efeitos que o uso disso pode causar, trazer os dados epidemiológicos, tudo isso é importante para que a gente possa fazer e garantir, né, o uso do álcool a 70, que é realmente o indicado. Era isso, galera. Aproveitar que eu trouxe Sherlock Holmes nessa aula e indicar pra vocês aí o filme da irmã de Sherlock Holmes, Enola Holmes, que na verdade, assim, é a irmã inventada, não foi o mesmo autor, não. Mas uma escritora americana inventou a irmã de Sherlock Holmes e tem o filme dela na Netflix. É um filme bem legal, assim, é divertido, mas aqui tem muitas mensagens feministas, bem legal, então assistam. Era isso e até mais.